Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. Novamente aqui o professor Edelilson está na área do desenvolvimento do nosso processo pedagógico e a gente continuando a nossa preparação para o concurso da PJC. Você está fazendo a preparação conosco aqui no canal Mestres da História com o professor Edelilson Moraes. E a gente trabalhando com a temática de História de Mato Grosso. A gente já, ao longo dessas aulas, analisou uma série de temas importantes. Falamos sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro, a fundação de Cuiabá e as tensões políticas entre os fundadores e os representantes da administração colonial portuguesa. Falamos também sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Abordamos os tratados de fronteira assinados entre Portugal e Espanha no contexto histórico do século XVIII. E agora chegou a hora da gente falar sobre a atuação dos capitães generais da capitania de Mato Grosso, no período que vai de 1748 a 1822. Esse é o período colonial, quando o Mato Grosso está inserido na chamada América Portuguesa. Para dizermos a verdade, temos que fazer uma pequena adaptação nesta nossa datação cronológica. Na verdade, deveríamos colocar 1751, que é a data da chegada de Dom Antônio Rolim de Moura em Cuiabá. Ele que foi o primeiro presidente, aliás, o primeiro capitão general da capitania de Mato Grosso, que corresponde ao cargo de governador, até 1821, quando aconteceu a deposição do nosso último capitão-general, que foi Francisco de Paula Majeste de Carvalho. Beleza? Então, moçada, a gente vai falar sobre os capitães generais da capitania de Mato Grosso. Veja só, no período em que foi capitania, Mato Grosso foi governado por 9 capitães generais que eram nomeados diretamente pela coroa portuguesa com a missão de administrar essa imensa capitania do ponto de vista territorial. Vale dizer também que em alguns momentos especiais nós tivemos a formação de juntas administrativas que também exerceram a função de governo na capitania de Mato Grosso. Essas juntas administrativas eram formadas por membros da elite colonial, do clero e dos militares. Por que nós tínhamos em alguns momentos específicos de nossa história a formação de juntas governativas? Porque, pessoal, quando um capitão-general terminava o seu período de governo e ia para uma outra capitania brasileira, ou mesmo voltava para Portugal, ou ia para a África, o cargo ficava vago. Nesse período de vacância do cargo, formavam-se juntas governativas até que um novo capitão-general, já com poder efetivo, tomasse posse e assumisse definitivamente a condução política da capitania de Mato Grosso. E vamos lembrar também que nós tivemos ao longo do período colonial 2 capitães generais de Mato Grosso que faleceram durante o mandato, evidentemente, em razão da malária. Lembra que a gente falou que a região do Guaporé, onde foi erigida em 1752 Vila Bela da Santíssima Trindade, era um local bastante insalubre, com o desenvolvimento de doenças tropicais, dentre elas a mais terrível, a malária, que era chamada de maleita também pelos moradores da vila capital da capitania de Mato Grosso, no caso Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos lá então, pessoal, falar sobre os capitães generais de Mato Grosso e suas realizações. Como dissemos no início desta aula, Mato Grosso possuiu 9 capitães generais. Foram eles: o primeiro, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o conde de Azambuja, que também foi vice-rei do Brasil. O segundo capitão-general de Mato Grosso foi João Pedro da Câmara. O terceiro, Luiz Pinto de Souza Coutinho. O quarto capitão-general foi Luiz de Albuquerque
mais importante capitão-general de Mato Grosso durante o século XVIII. Daqui a pouco a gente vai saber por que Luiz de Albuquerque foi o principal, o mais importante, o governador que mais atuou no sentido de consolidar a fronteira oeste da América Portuguesa. Quem o substituiu, quem foi o quinto capitão-general de Mato Grosso, foi o irmão dele, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. O sexto capitão-general foi Caetano Pinto Miranda Montenegro. O sétimo foi Manuel Carlos de Abreu Menezes. O oitavo capitão-general foi João Carlos Augusto Doenhausen Gravenberg. E o nono e último dos capitães-generais do período colonial aqui em Mato Grosso foi Francisco de Paula Majeste de Carvalho. Então a gente vai analisar as principais ações implementadas ao longo do governo de cada um desses 9 capitães-generais que Mato Grosso possuiu ao longo do período colonial. Então a gente já viu em aulas anteriores que a capitania de Mato Grosso foi criada através da Carta Régia de 9 de maio de 1748, quando o rei de Portugal, Dom João V, resolveu então desmembrar essas terras que faziam parte da capitania de São Paulo por uma série de fatores, entre eles as dificuldades administrativas dadas as imensas dimensões territoriais dessa capitania e também com vistas a garantir a posse da fronteira oeste da América Portuguesa. Em 1748 foram criadas 2 capitanias para o Brasil: a capitania de Mato Grosso e a capitania de Goiás. Justamente nessa data, 1748, data da criação da capitania de Mato Grosso, foi então nomeado para ocupar o cargo de primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso um militar da mais alta confiança do rei de Portugal, Dom João V, nomeou então Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o famoso Conde de Azambuja, que vem para Cuiabá em 1751 e logo em seguida se dirige para a região do Guaporé, onde edifica em 19 de março de 1752 a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, às margens do rio Guaporé, pessoal. Uma questão geopolítica, uma questão estratégica que fazia parte das determinações do rei de Portugal no sentido de se efetivar o princípio do uti possidetis. Você se lembra muito bem que eu sei da nossa aula sobre tratados de fronteira, onde a gente falou que ao longo do século XVIII nós tivemos a assinatura de importantes tratados de limites entre Portugal e Espanha, naquele contexto em que os dois países estavam ajeitando as arestas, não é? Aparando as arestas para o estabelecimento de acordos diplomáticos assegurando a posse e o domínio colonial de ambas as nações europeias. A gente falou também naquela aula que o mais importante tratado que tem uma repercussão enorme com a capitania de Mato Grosso foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750, que possuía como princípio norteador o uti possidetis do direito romano, ou seja, quem utiliza tem direito à posse. Portanto, senhoras e senhores, quando Rolim de Moura deixou a vila de Cuiabá e rumou em direção ao Vale do Guaporé, ele tinha em mente efetivar o uti possidetis que norteou a assinatura do Tratado de Madrid, pessoal. Por essa razão, uma razão estratégica, o primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, edificou às margens do rio Guaporé a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Essa foi a missão que Rolim de Moura recebeu
do rei de Portugal. Além disso, vale destacar também que Rolim de Moura, além de edificar a nossa primeira capital, que ele mandou construir, aliás, os planos para a construção de Vila Bela vieram diretamente de Portugal, uma cidade planejada. Então, quando veio para Mato Grosso, Rolim de Moura já tinha, então, todos os planos estabelecidos, já tinha lá a planta de Vila Bela pronta para edificá-la às margens do Guaporé. Então ele foi para lá, construiu o Palácio dos Governadores, construiu a Igreja Matriz de Vila Bela, construiu as instalações destinadas a sediar a burocracia portuguesa que iria se fixar lá no Vale Guaporeano. Enfim, tomou todas as providências necessárias para instalar o poder metropolitano no Guaporé. Só que antes disso tudo, moçada, foi importante a ação de Rolim de Moura, ainda em Cuiabá, quando ele determinou a criação da missão de Santana, destinada à catequização dos índios mansos. Veja só, o Rolim de Moura, quando vem para a América Portuguesa, quando chega em Mato Grosso, ele está acompanhado dos padres jesuítas. Uma parte desses padres seguiu com Rolim de Moura para Vila Bela, para a capital. A outra parte se deslocou para a região de Serra Acima, onde surgiu uma missão jesuítica com o nome em homenagem à Mãe da Virgem Maria, a avó de Jesus Cristo, Santana. Então a missão de Santana, chamada missão jesuítica, também é uma determinação de Rolim de Moura. Rolim de Moura também incentivou a pecuária com a introdução do gado vacuo aqui na capitania de Mato Grosso, gado bovino. Incentivo à criação de gado, também atraiu moradores para Vila Bela, criando alguns mecanismos como isenção de impostos por um determinado período. Era importante que o capitão-general e governador de Mato Grosso conseguisse atrair o maior número possível de moradores para a capital que estava se estabelecendo naquele momento, 1752. Para isso ele vai conceder alguns incentivos para tentar atrair esses moradores. Além disso, uma das atribuições de Rolim de Moura era tomar cuidado com os índios bravios, pois desde o tempo da mineração na vila do Cuiabá, na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, haviam índios que atacavam os colonos nas cercanias da vila de Cuiabá, a região do Pantanal também, principalmente as monções de abastecimento eram alvos dos ataques indígenas, dos Paiaguá, dos Guaicuru, dos Caiambó. Então era a missão de Rolim de Moura tomar cuidado com os chamados índios bravios, ou seja, aqueles que mais reagiam perante o avanço da colonização, perante a penetração do homem branco em suas terras. E também outra determinação dada a Rolim de Moura era agir com diplomacia nas questões de fronteira, procurando evitar a todo custo conflito com os espanhóis, pessoal. Perceba que o contexto em que é criada a capitania de Mato Grosso, em que é instalada a sua primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, é um contexto de assinatura de tratados envolvendo Portugal e Espanha. Temos o Tratado de Madrid, o Tratado de El Pardo, o Tratado de Santo Ildefonso e já no início do século XIX, 1801, o Tratado de Badajoz. Portanto, olha só, o primeiro governador de Mato Grosso precisava agir com uma certa diplomacia com os vizinhos. Afinal, estava do outro lado do Guaporé o vice-reinado do Peru, pessoal, com as províncias jesuíticas de Mochos e Chiquitos. Tudo bem? O segundo governador, o segundo capitão-general da capitania de Mato Grosso foi João Pedro da Câmara. Ele substituiu a Rolim de Moura e basicamente ele vai dar prosseguimento às ações implementadas por seu antecessor, ou seja, cuidar basicamente das questões de fronteira.
guarnição da capital, da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, a defesa da questão da fronteira oeste. O terceiro governador, o terceiro capitão-general da capitania de Mato Grosso foi Luiz Pinto de Souza Coutinho. A principal ação implementada durante sua administração foi a execução da ordem expedida pelo primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, que havia determinado uma lei que expulsava os padres jesuítas de todas as possessões portuguesas. Você sabe que o nosso amiguinho Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho Melo, era o déspota esclarecido de Portugal, primeiro-ministro do rei Dom José I. E ele era muito influenciado pelas ideias iluministas e tinha como um dos seus principais adversários os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus. Isso acaba resultando na aprovação da lei que expulsava os jesuítas dos domínios portugueses na Europa e também fora da Europa, como foi o caso do Brasil, determinando a expulsão dos padres da Companhia de Jesus. Vale dizer também que, além da catequese indígena, os padres jesuítas também eram responsáveis pela educação colonial. Afinal de contas, as primeiras escolas, os primeiros colégios edificados no Brasil tinham o controle da ordem jesuítica. Tudo bem? Então, o governador que determinou a execução da lei que expulsava os jesuítas aqui em Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho. O quarto governador, o quarto capitão-general da capitania de Mato Grosso, foi o mais importante. Olha só, estatisticamente, os dois capitães-generais que mais aparecem em prova, pessoal, os dois que mais aparecem são, respectivamente, Rolim de Moura e Luiz de Albuquerque. Por que razão? Porque esses são os dois mais importantes. Rolim de Moura, porque foi o primeiro capitão-general de Mato Grosso. E a primeira vez, nunca se esquece do pulsar, o primeiro capitão-general de Mato Grosso edificou a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Então assegurou o domínio colonial português na América. Você não se esqueça que a capitania de Mato Grosso era considerada o antimural da colônia, ou seja, Mato Grosso figurava como guardião da fronteira oeste da América portuguesa. E o outro capitão-general que teve uma atuação muito destacada foi Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Pessoal, eu chego a fazer um desafio aqui. Eu chego a apostar que se caiu uma questão no seu concurso abordando capitães generais e suas realizações, ou vai ser uma questão sobre Rolim de Moura, enfocando algum aspecto de sua administração, ou será uma questão sobre Luiz de Albuquerque. Pessoal, se cair uma questão sobre capitães generais e não for nenhum desses dois, eu corto o saco. Eu corto o saco, garanto que corto o saco. Não sei de quem, mas corto o saco, pessoal. Então, estatisticamente, os dois principais governadores, os dois principais capitães generais que aparecem em provas de concurso, ou é o primeiro, nosso amiguinho Rolim de Moura, ou é o quarto, nosso amiguinho Luiz de Albuquerque, que é um nome pomposo, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Por que este é considerado o mais importante capitão-general da capitania de Mato Grosso? Ora, senhores, porque ele teve uma atuação destacada. Ele é considerado o grande consolidador da fronteira oeste. Teve uma brilhante administração. Não envidou esforços em garantir a conquista colonial portuguesa na fronteira oeste aqui da América, pessoal. Afinal de contas, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres fundou vilas em locais
locais estratégicos. Perceba que era grande a preocupação de Luiz Albuquerque em povoar a fronteira, ficar ali guardando a fronteira oeste da América Portuguesa de frente com o domínio colonial espanhol. Por essa razão ele estabeleceu uma série de vilas. Você quer alguns exemplos? Então toma aí. Ele fundou Vila Maria, junto às margens do rio Paraguai. Vila Maria do Paraguai, pessoal, que posteriormente passou a se chamar São Luís de Cáceres. E atualmente é a nossa princesinha do Paraguai, a cidade de Cáceres. Quem fundou? Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Inclusive, para a povoação de Cáceres, atraiu casais de índios chiquitanos, que estavam do outro lado, na província de Chiquitos, que hoje é a Bolívia, e estabeleceu um povoamento aí às margens do rio Paraguai. Essa é a origem histórica da cidade de Cáceres. Uma outra vila, também fundada por Luiz de Albuquerque, foi a Vila São Pedro del Rey, que atualmente é a cidade de Poconé. Uma outra vila ainda, fundada por Luiz de Albuquerque, foi a Vila de Albuquerque, justamente a Vila de Albuquerque, que hoje é a cidade de Corumbá, cidade branca de Corumbá. É o apelido de Corumbá, cidade branca. Era a Vila de Albuquerque, fundada por Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele fundou ainda, já ia me esquecendo, como esquecer, da aprazível Cocais, a Vila de Cocais, que é a nossa atual cidade de Nossa Senhora do Livramento. Alô, Livramento, Carnaval vai chegando. Então são vilas importantes, fundadas por Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o mais importante, o mais destacado, o que teve uma administração, uma gestão mais relevante no período colonial, porque ele estabeleceu vários núcleos populacionais no sentido de garantir a fixação e defesa da fronteira. Além dessas vilas todas que eu elenquei agora há pouco, ele também cuidou de guarnecer a fronteira da América Portuguesa, estabelecendo uma série de fortificações militares. Fundou o Forte Príncipe da Beira, junto às margens do rio Guaporé, além do Forte Nossa Senhora da Conceição, do Forte Coimbra, pessoal, às margens do rio Paraguai, e do Forte Iguatemi, junto às margens do rio Paraná. Tudo isso para estabelecer guarnições militares que defendiam a fronteira oeste da América Portuguesa. Percebeu por que razão Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi o cara? Esse foi o cara que garantiu a consolidação do domínio português nesta parte oeste da América. Quem o substituiu foi seu irmão, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que teve como destaques em sua atuação o estabelecimento de guerra justa contra os índios bravios. O que eram os índios bravios, pessoal? Olha só, os portugueses denominavam alguns grupos indígenas de mansos, aqueles que aceitavam a colonização, que aceitavam também a catequização, e chamavam de bravios aqueles índios que defendiam os seus direitos, aqueles índios que lutavam pela sua liberdade e pela posse de seus territórios, como os Guaicuru, os Paiaguá, os Caiapó. Nesses casos, a legislação metropolitana portuguesa autorizava a chamada guerra justa. Guerra justa do ponto de vista do colonizador. Que fique bem claro isso, moçada. Ou seja, montavam-se expedições militares no sentido de se eliminar todos os que fossem considerados uma ameaça ao desenvolvimento da colonização. Isso aconteceu com os índios Paiaguá, com os índios Guaicuru, com os Caiapó também. No caso, a guerra justa contra os índios bravios. João de Albuquerque promoveu a pacificação dos Guaicuru. Os Guaicuru eram os índios cavaleiros do Pantanal, pessoal, que foram uma pedra no sapato dos portugueses para
distribuição daquele que foi o principal quilombo registrado pela historiografia mato-grossense. Eu estou falando, é claro, do quilombo do Guariterê, quilombo do Piolho, que surgiu por volta de 1770, 1771, junto ao rio Piolho, lá nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma comunidade quilombola formada por negros fugitivos, por crioulos, calurés, indígenas, portanto, apresentava uma população heterogênea. E o destaque foi que uma das principais lideranças do quilombo do Guariterê foi justamente uma mulher, Teresa de Benguela, que liderou essa comunidade depois do falecimento de seu esposo, José Piolho. João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi quinto capitão-general da capitania de Mato Grosso, ordenou a formação de uma expedição militar que se dirigiu até o quilombo do Guariterê com o objetivo de capturar os quilombolas que ali haviam se estabelecido. Inclusive, Teresa de Benguela foi conduzida de volta para Vila Bela da Santíssima Trindade na condição de cativa, na condição de escrava. Inclusive, ela acabou falecendo pouco tempo depois. Alguns historiadores acreditam que a rainha Teresa caiu numa profunda depressão, que os escravos chamavam de banzo, e acabou falecendo de desgosto de ver a sua comunidade destruída e os quilombolas transformados em escravos novamente. Pouco depois da destruição do quilombo do Piolho, o mesmo governador que havia ordenado que expedições militares colocassem um fim à existência desse quilombo, ordenou a criação de uma aldeia formada basicamente por casais de escravos anciãos, casais de negros escravizados, casais velhos, que foram estabelecidos nessa região de fronteira, porque o governador João de Albuquerque temia o despovoamento dessa área fronteiriça. Por isso, ordenou a criação da aldeia Carlota. Então, essa aldeia Carlota, nós meio que podemos chamar assim, de forma bem simplista, nós podemos dizer que a aldeia Carlota era uma espécie de quilombo oficial. Tinha esse nome em homenagem à princesa de Portugal, Carlota Joaquina, a esposa de Dom João, príncipe regente de Portugal. Uma outra característica importante de João de Albuquerque é que ele foi o primeiro capitão-general de Mato Grosso que acabou falecendo durante o mandato, acometido pela maleita, ou seja, morreu pela malária, o primeiro governador vítima da malária no período colonial mato-grossense. A gente falou, foram dois, não é isso? O primeiro deles foi João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, no ano de 1796. Bom, o próximo capitão-general da capitania de Mato Grosso foi Caetano Pinto Miranda Montenegro. Destaques de sua administração: a fundação da Vila de Miranda, na porção sul da capitania, atual região do nosso estado vizinho de Mato Grosso do Sul. A Vila de Miranda surge nesse contexto aqui, fundada por Caetano Pinto Miranda Montenegro. O objetivo era guarnecer a região da fronteira sul da capitania. O próximo governador, o próximo capitão-general da capitania de Mato Grosso foi Manuel Carlos de Abreu Menezes, que teve uma breve administração. Ficou pouco mais de um ano governando a capitania de Mato Grosso. Vamos ajeitar a tela aqui, pessoal. Pouco mais de um ano no governo da capitania de Mato Grosso, porque ele também foi vítima da malária. Olha aí o mosquitinho fazendo mais uma vítima. Você se lembra que Vila Bela, edificada às margens do rio Guaporé, ficava numa região bastante insalubre, o que favorecia
reduzir a ocorrência de doenças tropicais, entre elas a terrível malária, a malaria, que dizimou uma parte considerável da população vilabelense, entre eles 2 governadores da capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, e o segundo, Manuel Carlos de Abreu Menezes, 2 capitães generais que morreram de picadura de mosquito, evidentemente. Vamos lá, pessoal. Continuando aí, há um outro aspecto interessante, pessoal. Saber que 2 governadores de Mato Grosso morreram em razão da malária em Vila Bela. Os últimos capitães generais da capitania de Mato Grosso passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que propriamente habitando em Vila Bela. Hoje a gente tem essa característica bem interessante, uma vez que Vila Bela era a capital do direito, mas Cuiabá, pelo menos no final do período colonial, passava a ser a capital de fato, porque os governadores ficavam mais tempo residindo na vila de Cuiabá do que morando lá no Guaporé. Pessoal, por causa da insalubridade da região guaporeana. Inclusive, moçada, importante aqui, a questão da insalubridade de Vila Bela sempre foi uma questão que motivou a elite cuiabana a sugerir, a pedir, a implorar a transferência da capital para Cuiabá, alegando que Cuiabá ficava numa área mais saudável, Cuiabá tinha maior população, era uma vila mais próspera do que Vila Bela. Bom, o 8º capitão-general da capitania de Mato Grosso foi o nosso amigo João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg. Olha o nome da fera, João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg, que realizou uma série de festividades aqui em Cuiabá. Qual era o objetivo do governador João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg em realizar constantes festividades aqui na Vila Cuiabana? Logicamente, o objetivo dele era obter popularidade, pessoal. Essas festas visavam granjear o apoio popular ao governador, uma vez que Mato Grosso, aqui no século XVIII, enfrentava sérias dificuldades financeiras, em razão da decadência da mineração, em razão da falta de uma outra atividade que fosse de grande importância para a capitania. Porque quando ocorre a decadência da mineração, surgem atividades complementares que vão pouco a pouco substituindo essa mineração, que são a agricultura de subsistência, a pecuária e também a extração rudimentar de madeira. Portanto, a capitania de Mato Grosso não vivia muito bem das pernas do ponto de vista econômico. Então, a realização dessas constantes festividades em Cuiabá visava mascarar a realidade vivida na Vila Cuiabana, marcada por muita pobreza, marcada por muita injustiça, por grandes desigualdades sociais. Perfeito? Então, era uma espécie de pão e circo que João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg fazia quando ele realizava constantes festividades. Ele esperava com isso alcançar popularidade. Afinal de contas, os cofres públicos da capitania enfrentavam situação de penúria. A situação não estava boa do ponto de vista econômico, então o governador tinha que se virar nos 30. Essas festas serviram então para mascarar a realidade. Tudo bem? Agora tem aspectos importantes realizados pelo capitão-general João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg, que foi o estabelecimento dos primeiros hospitais em terras mato-grossenses, a criação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, exatamente no mesmo local onde ela está hoje, exatos 200 anos depois.
criação da Santa Casa de Misericórdia e a criação também de um leprosário. O que é leprosário, professor? É um hospital para leprosos, para doentes de hanseníase. O Hospital de São João dos Lázaros também, durante o governo de João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg, que a propósito ocorre durante o chamado período joanino. O período joanino, você sabe muito bem, que é o momento histórico que a família real portuguesa, Dona Conte, se estabeleceu no Rio de Janeiro. Aquele período que vai de 1808 até 1821. Olha só que legal, o príncipe regente de Portugal, Dom João, assinou uma série de acordos que mudaram inclusive o estatuto aqui da colônia. O Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Dom João autorizou, por exemplo, a criação de faculdades aqui no Brasil. Surgiram faculdades de medicina em Salvador, no Rio de Janeiro, e João Carlos Augusto Gravenberg tentou instalar uma faculdade de medicina em Cuiabá. Olha só que legal, pessoal. Por pouco a gente não teve a criação de uma faculdade de medicina ainda no período colonial. Uma pena que essa ideia não foi para frente. Finalmente chegamos ao último capitão-general, governador da capitania de Mato Grosso. A gente está falando, é claro, de Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Ele que teve um governo bastante impopular. Qual seria a razão da impopularidade de Francisco Magesse, professor? O fato dele parar com as festividades que eram realizadas pelo governo anterior. Você se lembra aí que eu falei que o Doenhausen realizava constantes festividades em Cuiabá para conseguir o apoio da população. Mas bem, pessoal, Francisco Magesse parou com essa prática populista e isso contrariou os interesses da elite cuiabana, pessoal, que vai acusar esse governador de prepotente e tudo mais, acusando inclusive de práticas de corrupção. Interessante dizer que Francisco de Paula Magesse de Carvalho governou a capitania de Mato Grosso no contexto histórico que antecede a proclamação da independência do Brasil. Nossa emancipação política aconteceu em 1822. Olha lá, o período que Francisco Magesse de Carvalho foi deposto, 1821. Aí a gente tem que pegar o contexto histórico nacional e até o contexto histórico mundial para compreender esses fatos que vão levar à deposição de Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Em 1820, estourou em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que exigia a volta da família real portuguesa e também a formação de uma monarquia constitucional naquele país. Em 1821, Dom João VI, já rei de Portugal, retorna para a terrinha, perfeito? Deixando aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, administrando a América Portuguesa, naquele contexto que antecede a independência do Brasil. Vai acompanhando o contexto para você não boiar, para você não viajar na maionese. Acontece que em 1821 foi aprovada uma Constituição portuguesa que limitava ali os poderes do rei e que tinha o propósito de rebaixar o Brasil, que a essa altura já era Reino Unido a Portugal e Algarves, a condição de colônia. Então isso já gerou uma oposição das elites brasileiras. Aqui em Cuiabá foi diferente, dado o fato de que Francisco de Paula Magesse de Carvalho havia prometido jurar fidelidade à Constituição portuguesa. Então, aproveitando-se desse momento propício, a elite cuiabana aproveita que o governador tinha deixado a vila de Cuiabá e ido. Na verdade, Cuiabá já era a cidade,
Paulo Magés de Carvalho deixou Cuiabá, rumou em direção ao oeste, foi lá no Vale do Guaporé até Vila Bela. Nesse momento que o governador estava ausente da cidade de Cuiabá, a elite cuiabana tratou de dar um golpe, depondo o governador e estabelecendo uma junta governativa que deveria administrar a capitania de Mato Grosso. Veja só, a elite cuiabana puxou o tapete do último capitão-general de Mato Grosso, Francisco de Paula Magés de Carvalho, e se autoclamou junta administrativa, formada por elementos da elite, do clero e militares. Perfeito? Quando soube da notícia lá, a elite de Vila Bela também tentou manter o status de capital. A elite de Vila Bela também depôs Francisco de Paula Magés de Carvalho. Olha só, o nosso bom e velho Francisco Magés levou duas rasteiras. Uma da elite cuiabana, outra da elite vilabelense, que também se autoproclamou junta governativa composta por elementos das elites, do clero e das organizações militares, tentando a todo custo manter Vila Bela na condição de capital. Bateu cima, não tem problema, a gente termina nossa aula aí. Calma aí, vai embora ainda não. O que vai acontecer nesse contexto aqui, pessoal? Teremos uma dualidade administrativa. O que significa isso? São duas capitais em Mato Grosso. Uma junta governativa em Cuiabá, outra junta governativa lá em Vila Bela. Essa dualidade vai durar de 1821 até 1825, quando já no período do primeiro reinado, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, vai ratificar Cuiabá como capital da agora província de Mato Grosso. As antigas capitanias são transformadas em províncias. E Cuiabá, então, a partir dessa data, é a capital da província de Mato Grosso. Vale destacar também, nós temos uma outra data, aí pessoal, 1835. Em 1835 foi aprovada pela Assembleia Legislativa da província de Mato Grosso. Aliás, uma das primeiras ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a lei, projeto de lei de autoria do deputado João Poupino Caldas, um dos componentes da Roosevelt. João Poupino Caldas, deputado da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, lançou o projeto de lei que propunha a ratificação definitiva de Cuiabá enquanto capital da província de Mato Grosso. Aprovado então em 1835, definitivamente Cuiabá, capital de Mato Grosso. Legal, então pessoal, nessa aula a gente falou sobre os 9 capitães generais de Mato Grosso e suas principais realizações. Eu espero que a aula tenha sido bastante produtiva para você, que você tenha feito anotações, que você ficou bastante atento, com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, porque essa vaga é sua, meu querido. E no que depender de mim, eu estou aqui para ajudar você a conseguir uma grande preparação para esse concurso. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato comigo, manda um e-mail aqui, deixe seu recado nos comentários e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar nas redes sociais, porque isso ajuda na divulgação desse nosso trabalho. Um grande abraço para você que é nosso sócio, que está acompanhando as aulas, e novidades vem por aí, pessoal. Vem mais materiais, simulados, eu vou deixar para vocês. E uma novidade, teremos uma aula de véspera da hora, hein? Muito próximo do concurso, a gente vai fazer uma aula